Por um momento hoje eu pensei como eu detesto trocar os pincéis. Mas agora eu também pensei como é ruim trocar qualquer coisa que a gente sente de verdade por qualquer outra coisa. Os pincéis pela matemática, as conversas longas, demoradas, ilegais por um simples silêncio enquanto estuda algo que não gosta, enfim. Sim, tem conta que eu ainda conto no dedo. E ainda erro, como dá pra ver no vídeo. Agora sim virou uma equação segundo grau. Ha! Pega. Eu não posso estar vivendo isso sozinha. Eu não posso estar sentindo isso sozinha, porque imagina quando for um trabalho. Foi isso que eu pensei. E quando eu precisar todos os dias ir trabalhar. E se num desemprego da vida eu precisar trabalhar num negócio que eu não gosto? Vai ter que ser assim? Essa raiva toda? Sei lá. Depois eu melhorei. Sou eu aí guardando as coisas depois de ter resolvido todas as questões. Mas essa sensação, o negócio ruim, fazer um negócio que a gente não gosta. E se eu começasse a gostar? Será que tem como? Que barulheira é essa, meu amor? Gente, depois desse vídeo que eu gravei, eu respondi as questões de matemática e pronto, velho. Já tava sabendo, era pra fechar a prova. E aí hoje mais cedo eu tive as 2 aulas de matemática seguidas. E simplesmente... Por que as coisas complicam, hein? Ai, já tava muito bom pra ser verdade. E aí chegam mais questões. E agora complicou, viu? Vou ter que fazer tudo de novo. E aí porque as coisas mudam, não é mesmo? Eu queria ler uma coisa pra vocês. Ler ou falar, não sei ainda, vamos ver. Quando João Batista morreu, a galera sepultou João Batista e foram avisar Jesus. Depois que Jesus soube do BO todo, foi pra um lugar particular, né? Só que a galera, a multidão, soube que Jesus ia pra tal lugar e foram atrás. Aí eu me coloquei no lugar, né? E pensei assim, cara, velho, meu amigo morreu. O que eu gostaria de fazer era ficar sozinho, sem ninguém. E aí a multidão simplesmente vai atrás. Jesus, muito bem, em sua inteligência e graça, poderia ter sido transfigurado assim, ido pra um lugar mais particular, pra ter um tempo com Deus, sei lá, pra chorar, ele era humano. Mas não, ele olhou o problema, ele olhou a incógnita e foi pra cima. Simplesmente porque ele olhou pras pessoas e teve compaixão. Ai, me constrangi, fiquei com vergonha. Foi lá e curou eles. Agora, se você acha que acaba, não, baby, não acaba não. Começou a ficar tarde e os discípulos olharam para aquela situação ali e simplesmente acharam adequado mandar a galera embora, porque não ia ter lugar para elas comerem, enfim. Jesus insiste. Velho, se Jesus tivesse olhado para aquela oportunidade em que os discípulos tinham falado, cara, as pessoas têm que se mandar. E Jesus tivesse pensado assim, finalmente, porque eu só queria ficar em paz, chorar um pouco, porque meu amigo morreu. Mas Jesus não fez isso. Ele olhou para aquela situação e fez bem assim, eles não precisam ir. Manda eles sentarem aí, vamos dar de comer. Quantos peixes, quantos pães vocês têm? E multiplicou e fez um milagre. Eu chamei isso, com todo respeito, de milagre da insistência. Porque ele insiste por algo que não está relacionado com o sentimento. Ele está pensando nas pessoas antes do próprio sentimento. Isso faz total diferença. Se ele não tivesse insistido, como é que o pessoal ia presenciar a multiplicação? Não tinha como. Enfim, eu acho que diante disso tudo, o próprio Jesus observa a situação, a dor de perder um amigo e entende que Deus é soberano mesmo, o Pai dele, e que já tinha se cumprido a vontade dele na vida de João.
e que tava tudo bem. Tava tudo bem. E que ele ia encarar os problemas, mas não como problemas, tá? Mas como uma forma de abençoar as pessoas, sabe? De levar as pessoas a conhecer o caminho, sabe? Isso é muito surreal, porque depois ficou realmente tarde e só depois que as pessoas comeram, depois do milagre, que elas foram embora. E aí, Jesus subiu no monte pra orar. Só aí. Tipo assim, eu imagino de madrugada, entendeu? E ele tendo ouvido que o seu grande amigo tinha morrido logo cedo e ele passar com aquela notícia a tarde toda. Mas ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, meio que isso acaba abafando os problemas. Isso é muito demais, porque isso é, matematicamente falando, hilário. É ir contra os sentimentos, mesmo que a gente esteja sentindo. É fazer algumas coisas, mesmo que a gente não queira. No caso de Jesus, gente, ele é perfeito. Porque ele quis. Ele olhou para aquele povo e teve compaixão. Mas vão ter vezes que a gente vai ter que fazer, mesmo a gente não querendo. Paulo fala isso, mas eu queria falar de Jesus, sabe? Isso é muito louco. E é isso. Amanhã eu vou estudar mais matemática. Quem sabe eu aprenda a parte que eu tenho que aprender. Please read here. Okay. Who do you know that makes the most... A gente teve sobre arte contemporânea brasileira. Então, trazer um conteúdo mais assim poderia ser interessante também para os nossos beneficiários, porque traz um pedacinho, né, da nossa história, também que envolve o mundo da arte. A cultura afegã, ela tem muita familiaridade, muita proximidade com poemas. Na hora que tudo tá fácil, a gente gosta de fazer as coisas que a gente gosta. Mas quando as coisas apertam, a gente não tem força nem de fazer o que a gente sonha. E isso é inadmissível. Quem aceita isso simplesmente já morreu. Se a veste não... A fé não é um sentimento, mamãe. Eu não. Eu tenho 16 anos. Não estou atrasada, mas meu tempo já chegou. A igreja é formada por pessoas que servem não somente em momentos felizes, mas nos tristes também. Por isso que desde cedo é bom aprender o quão mais cedo possível sobre servir nos momentos de adversidade. Eu não estava entendendo o sentido desse vídeo até hoje. Faz quase uma semana que eu tô gravando o mesmo vídeo e eu simplesmente não estava entendendo, nem título eu tinha direito pra esse vídeo. Ai, gente, enfim. Pera aí que eu vou fechar a janela pra não fazer barulho. Existem coisas que a gente faz pra que a gente fique bem, ou existem coisas que a gente faz e transforma pra que dê tudo certo no final. Mas tem coisa que a gente faz por urgência. E hoje é domingo. Então eu falo muitas coisas de forma incerta. Eu não sei se eu vou conseguir transformar algumas coisas que eu não gosto, ou então encarar essas coisas que eu não gosto pra que eu consiga agir na urgência. E não importa se ninguém não estiver entendendo esse vídeo. Esse vídeo aqui é pra mostrar pra Duda do futuro. É hora de levar cativo todo pensamento a Deus. Porque eu não sou como a palha que o vento leva. Ou seja, eu não posso ser aquela em que o tempo e as circunstâncias moldam os futuros resultados. Chegou a hora de dar o fruto no tempo certo. Esse fruto que no Salmos 1 fala, que a árvore dá fruto no tempo certo. Então por isso que por tempos a gente espera milagres. Mas pelas pessoas, que é a minha causa maior, eu não espero mais milagres. Eu espero atitudes da minha parte. Decisões de não perder tempo com coisas que não merecem o meu tempo mais. Pode ser simples pra você, que talvez tenha 30, 50 anos assistindo esse vídeo, mas isso também serve pra você, não só sobre provas escolares, mas sobre dificuldades da vida, sabe? Às vezes é um familiar, às vezes é uma responsabilidade que a gente leva como peso e acaba esquecendo do que a gente pode fazer se a gente não gastar tempo com essas coisas fúteis. Então, eu decido. E tudo começa essa semana. E talvez eu grave alguns inícios de frutos.
Eu ia falar que, na verdade, foi minha mãe que me colocou na parede em relação a isso. Me trouxe esse estalo na mente. Mas sabe de uma coisa? Sou eu que vou decidir. Porque ela poderia ter falado e ter entrado por um ouvido e saído pelo outro. Mas eu decido que isso não vai acontecer dessa vez. Essa semana vai ser diferente. Embora sem saber, pude esquecer minha dor. Aí é assim, né? Se fosse pra ser tudo bem essa semana, não faria sentido esse vídeo. Hoje foi um ótimo dia pra decidir. O meu dia não foi tão legal na escola, comigo mesma. No dia que eu tenho o curso, ele teve que ser assim. E foi muito interessante porque é questão de decisão. Eu fiz o trajeto que eu tinha que fazer pra almoçar e daqui a pouco eu tô voltando pra escola. E esse dia vai passar e vai vir outro, mas eu tenho que fazer o que eu planejei ou o que o Senhor quer arquitetar para ser feito, né? Às vezes fora do que a gente acha que tem que ser feito. Glória a Deus por tudo. Talvez esse seja o segredo. Decidir algumas coisas e descansar para que Deus decida outras. Tudo é para Ele. Por isso nosso sorriso, a vida que a gente aproveita também é para Ele. Não tem melhor forma de viver a não ser viver com Ele, nosso amigo fiel. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, ora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E aí, satisfeita? Tá em casa, né? Tá em casa.